E aí, pessoal, vamos responder a questão aqui: FAEL à distância, boa? Faculdade FAEL à distância vale a pena? Ela é segura? Ela é boa? Nós vamos debater aqui a respeito e depois você vai chegar num denominador comum, né? Pontos positivos: livros impressos. Eu acho interessante que a FAEL oferece livro impresso. Tem faculdade que não oferece livro impresso, oferece só o PDF incluído na mensalidade. Se você quiser o impresso, você tem que pagar um valor a mais. Então a FAEL é legal porque tem o livro impresso, você pode ler indo para o trabalho, né? Quando você tem uma folguinha. Então, para mim, isso aí é um interessante, um ponto positivo. E o preço da mensalidade é mais ou menos, né, de acordo com o mercado, mas tem algumas particularidades aí que é interessante a gente falar sobre valores, tá? Pontos negativos: falta de comunicação em relação à rematrícula. Eu entrei, fiz 2 matérias, beleza, né? Contratei o serviço. 2 matérias, ali 2 meses depois eu tive uma rematrícula para fazer. Eu falei, ué, mas que estranho, eu tive. Como assim, né? Eu nunca fiz faculdade, então não sabia disso. De repente tem uma rematrícula para fazer já 2 meses depois. Tinha acabado de fazer a matrícula, pagado a matrícula, a mensalidade, e já em seguida a rematrícula. Aí complicou, né? E também aumento na mensalidade sem aviso prévio. Cada vez que você faz uma rematrícula lá, eles mudam o contrato. Então existe lá um desconto pontualidade, até o dia 5 era R$ 149. E não foi que eles falaram para mim que não, que aumentou o valor da mensalidade para mim. Foi que eles diminuíram o meu desconto pontualidade. Então foi essa desculpa que eles usaram. Então foi sem aviso nenhum, simplesmente aconteceu. Um mês eu pagava 149, no outro eu paguei comecei a pagar, né, 190. Isso poucos meses depois de eu aderir à faculdade. Então para mim foi um baque, porque aqui são 2 pessoas que fazem. Então para mim foi difícil, né, arcar com esse valor a mais. E as rematrículas constantes e tal. O atendimento no polo é um ponto negativo, porque às vezes deixa a desejar. Seguidamente tem pessoa fazendo barraco lá na frente porque foi mal atendido, né, e tal, e não teve sua dúvida sanada ou foi atendido com descaso, né? Então tem muito disso aí, a gente vê direto lá. Assistente acadêmico mal informado é uma questão também que pesa. Às vezes você pergunta uma coisa para o assistente, ele fala ali para você, mas daí depois, em algum outro momento, a realidade é outra, né, daquela informação. Então daí você pensa, poxa, já não posso confiar muito no que ele fala. Mas isso aqui não é culpa exclusivamente da FAEL, é também da FAEL, mas é do dono do polo, né, que não é necessariamente uma pessoa do meio acadêmico. Pode ser eu, você, qualquer um pode comprar um polo da FAEL, abrir um polo que seja da FAEL, né, e vale dele, no caso, contratar pessoas que sejam, né, competentes ali para fazer o trabalho. Então isso aqui não tem muito a ver só com a FAEL. Então tem que ser uma pessoa que não dependa só da FAEL. Lógico que a obrigação dela é passar a informação, né, atualizada. Mas se eles não fazem, então a pessoa vai ter que correr atrás, né? Vai ter que ser uma pessoa bem interessada aí nas informações, né? Mudanças constantes na forma de avaliação e notas. Então, quando eu entrei, isso aqui é uma coisa constante. Hoje a prova que eu faço em casa vale 3, amanhã ela vale 6. A prova lá no polo hoje vale 6, amanhã vale 3. O workshop vale nota, no outro dia o exercício vale nota, no outro dia já não, nada vale nota. Então é uma mudança constante no portal, na forma de avaliação, que prejudica o aluno, né? Quando eu entrei, acho que teve o melhor método foi quando eu entrei, porque a nota que valia 6, né, que era a prova online, ela era em casa, né? Era que tinha o peso maior, 6 era em casa, então eu fazia mais tranquilo, sem barulho, sem nada. E também tinha outra questão muito interessante, que essa prova ela tinha relação com os exercícios. Então isso facilitou bastante a nossa vida. Tanto que, assim, como eu fazia bastante exercício, eu fixei muito a matéria na mente. Então eu lembro da matéria que eu fiz no começo, mas com esses novos métodos agora, eu já não consigo lembrar tanto, porque o exercício ajuda a fixar. Então eu focava em exercício porque a prova tinha a ver com exercício, né? E justamente a prova que valia mais. E a prova que valia 3 era uma discursiva, né? Tipo uma redação. Essa era feita lá no polo. Então, nesse método era muito bacana, era muito legal. Só que agora mudou tudo. Agora
a nota que vale, né? Existe a avaliação online que você faz em casa, mas é a redação. E é a que vale 3, né? E a nota que vale mais, que é 6, é lá no polo. E essa prova que você faz no polo, ela não tem relação com o exercício. Às vezes não tem nem relação com o conteúdo. Não tem relação com o livro, nem com o videoaula. O professor, de repente, pega alguma coisa da internet, não sei como eles fazem, né? Mas eles acabam pegando exercícios, textos enormes que não tem no livro, não foi falado em aula, nada, e colocam lá. E quando você termina de ler aquele texto gigantesco, você já até esqueceu o que estava lá no começo. Quando você chega no final, já esqueceu o começo. E muitas vezes não tem nem a ver com a pergunta do exercício. Então você fica pensando de onde que veio isso, de onde surgiu isso aí, se eu não vi no livro, não vi na videoaula, nada. Então tem esse problema agora, essas mudanças constantes, geralmente para pior, né? Do jeito que estava muito bom, mas eles estão sempre mudando constantemente, está prejudicando, na verdade, os alunos, né? Então, assim, workshops irrelevantes e repetitivos. Então, o tema do workshop é sempre gestão ambiental, né? Coisas assim da área de ambiental. Então, isso aqui é meio que irrelevante, não que seja irrelevante no sentido de que questão ambiental é irrelevante, mas que é para matéria, porque questões ambientais você já vê durante seus cursos, né? Mas fazer workshops por 4 anos só sobre a mesma coisa, né? Workshop seria uma discussão em grupo, tarefas, textos, né? Perguntas, respostas que você faz lá. E atualmente, hoje, o workshop ainda vale nota. Então, você sai do workshop, tem que tirar uma nota sobre aquilo que você fez ali e falou com os colegas e tal. Então, assim, esses workshops estão meio complicados também, porque é só sobre meio ambiente, tá? E repete. Já fiz uns 2 ou 3 aí que eu tinha feito no começo, tô fazendo de novo, tipo, tá repetindo o mesmo assunto. Então é meio chato isso, né? Ferramentas que não funcionam como revisão de notas. Eu solicitei em 2015 uma revisão de notas, nós estamos hoje quase em 2017 e até hoje a nota não foi revisada. Eu desconfio, algo me diz que essa nota nem vai ser revisada. E como que aconteceu? Era uma prova lá dessa que vale 3 e o professor corrigiu a primeira questão, 1,5, né? Me deu 1,5 e pontuou a primeira questão, mas ele nem pontuou a segunda, quer dizer, então acho que ele esqueceu de corrigir a segunda. Por sorte eu não precisei daquela nota, mas na hora eu fiquei preocupado, solicitei revisão e até hoje não foi revisado. Fale com o professor, também tinha um canal lá, Fale com o Professor, usei o canal, hoje acho que nem tem mais, já tiraram, porque assim, hoje tem, amanhã não tem. E beleza, falei com o professor também em 2015, estou esperando até hoje o professor me responder, já acabou a matéria e até hoje nunca respondeu, né? Então também não funciona. Então são coisas que não funcionam, né? Tem faculdade que tem tutor online, então acho que falta na FAEL tutores online, mas não um assistente acadêmico online, né? Uma pessoa lá, enfim, alguém que tenha formação mesmo, né? De pedagogia na área, assim, de dar aulas, tal, que entenda de dar aulas e entenda da matéria, né? Que possa tirar dúvidas sobre a matéria. Acho que falta isso aí. Demora de meses quando solicita um documento, então se você precisar de um documento, mesmo pagando lá para ser enviado, demora às vezes meses para chegar. Exercícios errados, então um tempo avaliar a nota exercício, e aí o pessoal começou a reclamar, porque é escrachado, assim, tem muito exercício errado, que a resposta, por exemplo, lá no livro, eu leio ali, é a B, beleza, o livro confere que é a B, mas aí eu seleciono a B e ele diz que é a C. E tá errado, tipo, né, o livro e a videoaula, tudo, né, tá dizendo que é uma coisa, mas é falha de sistema isso. Só que daí, o que eles preferiram fazer? Entrar nos exercícios e corrigir? Não, isso aí daria muito trabalho, vamos abolir o lance do exercício valer nota. O que é ruim, porque é bacana você fazer exercício, porque vai fixar a matéria na sua mente e você ainda ganhar nota. Seria bacana fazer, né, continuar assim. Só que para isso eles teriam que ter alguém lá de TI que trabalhasse, né? Que fosse lá e fizesse uma revisão e ajustasse lá a resposta correta. Para eles que estão lá atrás do sistema não é difícil, mas, né? Aí é complicado. Pontos que eu acho que deve melhorar, né? Estabelecer um método de avaliação e permanecer com ele, né? Se é possível que ajude o aluno a aprender, não somente cobre notas. Aquilo que eu falei, né? Pegar um método de avaliação e ficar com esse método.
e que seja um método que não fique, né, prejudicando o aluno, mas que seja para estimular ele a aprender, né? Não somente cobrar ele uma nota, mas que ajude a ele a fixar a matéria como era antes, né? Que as provas tenham questões que sejam relacionadas ao conteúdo. Pode ser exercício, pode ser o livro, pode ser a videoaula, né? Mas que tenha somente conteúdo relacionado àquilo que a gente está estudando, não uma coisa, sei lá, uma pesquisa, um negócio lá. Eu até entendo, né, a intenção, mas assim, quem faz EAD não tem muito tempo para estudar, então as pessoas têm que entender que a gente vai estudar a matéria, né? Vai estudar o livro, vai estudar a videoaula, né? Vai fazer exercício. Então é isso que a gente vai fazer, né? A ferramenta que a gente tem disponível e o tempo que a gente tem. Então a gente não tem tempo para procurar outras fontes, ver revista, coisas assim que às vezes colocam na prova lá que vale 6 questões que tiram de revista, que foi feita uma pesquisa, não sei o que. Quando você terminou de ler, já pouco importa que pesquisa foi e a questão é uma parada que não tem nada a ver com nada. Então é complicado, né? Abolir as pegadinhas nas provas e exercícios. Eu acho, na minha opinião, que induzir a pessoa ao erro não é assim uma questão de cobrar o que ela sabe, né? Eu acho que você pode identificar o quanto a pessoa absorveu de conteúdo sem precisar induzir ela ao erro. Então esse negócio de pegadinha induz a pessoa a errar, porque aí a pessoa fica na dúvida, poxa, mas é isso, mas é aquilo, mas é aquilo, é aquele outro, não, e aí acaba forçando a pessoa, induzindo ao erro. E aí isso aí não ajuda a ensinar a pessoa, entendeu? Eu, na minha opinião, acho que não, porque eu sempre vou ficar na dúvida, né? Mas será que é essa ou aquela? Então é melhor simplesmente perguntar, é isso? Tem essa opção, essa outra e essa outra, qual que é? Pronto, é mais fácil. Então tem questões assim que eles pegam no começo do livro, do final, e colocam lá. A primeira frase é verdadeira, mas não justifica a primeira. A segunda, as duas são verdadeiras, mas uma não justifica a outra. Então assim, o que eu posso entender disso? É difícil, porque às vezes as duas questões estão no livro. Aí vai de uma interpretação de quem fez aquela questão. Então pode ser uma interpretação diferente da minha, né? Fazer aulas de workshop relacionada ao curso do aluno, pelo menos da área. Por exemplo, TI. Falar sobre segurança da informação, algo bem útil, né, para todas as pessoas, é, e que tem a ver com a área, né? Não só sobre meio ambiente, algo diferente, né, que tem a ver com a área. Informar corretamente desde o início futuro aluno sobre preços. Então aqui, acho que não deve só oferecer um folheto para o aluno, futuro aluno, ou falar, olha, é assim, rapidinho, já atendeu outro. Não, acho que tinha que ter uma pessoa no polo, treinada, né, orientada, para fazer esse primeiro contato com o aluno. Chegar e falar, olha, vem aqui na minha sala, vamos conversar, é assim, né, a mensalidade ela vai subir, porque o desconto vai, né, vai deixar de receber o desconto, vai ter constante rematrícula, o valor sempre vai aumentar, nunca vai diminuir, né? E por último, treinar os assistentes para trabalhar com pessoas, porque a gente vê também que tem casos assim de assistentes muito legais, mas tem uns que às vezes tratam os alunos, né, de uma forma meio ruim na frente dos outros, fazem passar vergonha, né? Enfim, não basta ter formação na área, né? Preciso gostar de pessoas. Então acho que além de formação na área, a pessoa tem que ter algum treinamento de pedagogia, alguma coisa assim que ela sabe, que ela tem essa questão de aula, né? Porque para ela entender o aluno, né? Não tratar o aluno como se ele estivesse no prezinho, por exemplo, né? Como se ele fosse, né, um bobinho, alguma coisa assim, sabe? Tratar com respeito o aluno, né? Tratar o aluno como ele deve ser tratado. Então tem assistente que acha que é professor, né? Mas não é, não tem formação, não tem nada. E daí pode até ser que eles sejam cobrados, mas eles precisam entender também, né? Que as pessoas fazem o ensino à distância, elas já não têm muito tempo, então às vezes pode ser que atrase num workshop, por exemplo. Pode ser que às vezes a pessoa até nem consiga ir, falte um dia, né? Por que não ajudar, né? Ou às vezes a pessoa acontece alguma coisa ali durante a prova, tal, não precisa expor isso para todo mundo, né?
Então, são situações assim, e um treinamento também até para mexer com equipamento, com notebook, né? Às vezes é preciso o assistente saber ativar um caps lock lá no notebook. Isso aí às vezes a gente vê também que deixa a desejar, né? Fica complicado. Então, concluindo, se a FAEL EAD à distância é boa, eu não recomendaria, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria, porque a aula, por exemplo, a videoaula, é um professor formado, muito gabaritado, mas o que o professor vai fazer? Ele vai simplesmente olhar um prompt e ler, tudo muito bem arrumado, cenário muito bonito, né? Tudo certinho, mas ele vai ler um resumo do livro, se não partes copiadas somente do livro. Então não é uma aula, uma videoaula assim que o professor vai ensinar, lecionar. Ele vai falar, olha, hoje eu li no jornal aqui isso, você viu também, aconteceu isso e aquilo, e usar como exemplo. Então isso aí não vai ter nas videoaulas. A gente vê no YouTube aí, tem vários professores dando aula sobre determinados assuntos que você pensa, poxa, que legal, por que lá na FAEL eles não fazem uma videoaula assim? É tão simples explicar o conceito. Vamos entender o conceito aqui de ciências contábeis. Vamos falar sobre esse conceito. Poxa, é mais fácil falar sobre o conceito do que ficar lendo alguma coisa ali, né? Então, assim, o professor lecionando numa sala de aula, ele vai usar exemplos, ele vai provocar o aluno para aprender, né, aquilo, vai reforçar na cabeça do aluno. Ali não, ali ele é muito gabaritado, tá? Eu acredito que a aula dele seja excelente, né, presencialmente, mas ali, assim, na questão da videoaula, é só uma leitura. Então também é um ponto que eu acho que precisaria melhorar, dar mais liberdade para o professor e tal, né? Então, assim, dos professores não tem nada que reclamar, afinal eles só leem lá, isso aí acho que qualquer um poderia fazer. A questão assim de comunicação, acho que falta um pouco, né? Jogar limpo, assim, falar o que realmente vai acontecer durante o curso. Agora que eu descobri que eu tenho que fazer atividade complementar, enfim, assim, por acaso, né? Porque nunca ninguém me informou isso aí. Então, assim, as pessoas tinham que me informar. Olha, você vai precisar fazer um curso aqui, um curso ali, um negócio aqui, um ali. No final vai ter uma matéria, entre aspas, optativa, mas é obrigatória, não sei o que. Então, assim, eu teria que saber essas informações desde o início, né? Alguém chegar e falar, né? Olha, isso aqui vai valer nota, tal, não sei o que, né? Corra atrás disso, para eu já ir correndo atrás, né? Durante o ano. Então, acho que o principal problema é a falta de comunicação que existe entre o polo, né, que é representado ali pela FAEL e o aluno, e também a questão das avaliações, que mudam constantemente, que deixam a gente muito perdido. Então, hoje isso aqui vale nota, amanhã não vale. Então, eu estudo, né, no mesmo sistema, mas eu tenho que estar mudando esse sistema constantemente, tenho que estar me adaptando constantemente. Então, isso aí é bem chato mesmo, e isso aí ninguém vai levar em conta no final, né? Tipo, quando você for trabalhar na área, ninguém vai levar em conta o quanto você sofreu lá para aprender. Eles, né, vão querer que você tenha o conhecimento. E aí, como que você vai ter o conhecimento se lá na prova era um texto de uma pesquisa da Isto É, do não sei o que lá e blá blá blá, que nem no livro que você estudou não tinha, nem na videoaula o professor não falou, exercício muito menos, né? Então é complicado. Então acho que tem muito a melhorar. Então por isso eu não indico para ninguém. Eu indico que você pesquise e que você escolha uma faculdade que tenha, né, um cuidado maior nessa questão. E como eu falei, não indico, né? Indico para você, se possível, faça o presencial, porque aí você tem o reitor, né, reitoria. Você vai lá e resolve o problema. O mais próximo que nós temos da reitoria é o assistente acadêmico. Então, assim, é aquilo que eu falei, às vezes é complicado, né? E então, complicado aí você depender só da pessoa lá. Daí tem os outros canais de atendimento, mas é um pouco complicado também. Então é isso, né? Eu espero ter ajudado vocês. A minha conclusão final é que não é boa e que eu não indicaria para ninguém, né? A menos que eu quisesse ver essa pessoa se ferrando um pouquinho, estudando pra caramba e depois, né, perdido lá, olhando, né, o que está acontecendo aqui. Mas eu não indicaria para ninguém, não indico. Já me perguntaram, eu falo não, procura outra coisa.
Então é isso, gente. Espero ter ajudado e até mais. Falou!